A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, natural de Niterói, do Rio de Janeiro, infelizmente morreu após cair num penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. O corpo dela foi encontrado nesta terça-feira por equipes de resgate, 4 dias depois do acidente. Vamos saber sobre a triste conclusão dessa história com a nossa Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Dai, ontem a gente falou sobre esse caso, a gente ainda tinha, como todo mundo tinha, né, esperança de que o resgate conseguisse chegar na Juliana em tempo. E hoje se descobriu que era tarde demais, né? Exato, Ana. Acho que todo mundo imaginou que, por mais difícil que fosse a situação, que a Juliana sairia bem dessa situação, né, desse acidente. Porque não se imagina uma jovem que foi para uma trilha na Indonésia, uma trilha que sim era considerada perigosa, no entanto, muita gente fazia essa trilha, ela estava acompanhada de guia, tinha tudo certo, uma jovem de 26 anos, e né, aconteceu essa fatalidade, essa tragédia, e ela não resistir a passar 4 dias com frio, com sede, sem alimentos. Inclusive, a gente falou ontem que primeiro era importante o resgate para depois apurar se houve negligência, o que acontecia ali na região, porque as autoridades chegaram a dizer que a Juliana recebeu alimentos e água e cobertor, algo que é uma informação que não procedia, então tem algumas questões aí que vão ser apuradas a partir de agora. Vou te pedir, Ana, por favor, para colocar a matéria, né, que aponta que a Juliana, infelizmente, faleceu, e tem alguns detalhes que a gente vai trazer, por exemplo, um rapaz que também passeou por esse local na Indonésia, mas que ele não fez a trilha específica, porque ele comenta que foi bastante. Ele não sentiu firmeza, não sentiu segurança. Ele é um militar e disse que não fez por esse motivo. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso, por favor. Né? A dar neste momento, eu peço até licença também ao Antônio que está aqui conosco, mas acaba de ser confirmada, inclusive pela família da brasileira Juliana, que infelizmente ela acabou morrendo. O comunicado foi divulgado há pouco pelas redes sociais. Hoje a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava e com imensa tristeza informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, as mensagens recebidas, mas infelizmente ela está morta e as mensagens de apoio que nós estamos recebendo é o que escreveu aqui nas redes sociais, que vem trazendo inclusive as últimas informações a respeito do resgate que estava em andamento para tentar salvar a Juliana. Ontem nós entrevistamos aqui a irmã da Juliana, que pedia, inclusive, para que o governo brasileiro agisse com mais agilidade, que procurasse, inclusive, o governo da Indonésia para que conseguisse chegar até onde ela estava, mas, infelizmente, eles conseguiram chegar, mas ela já estava morta. Essa já é a manchete principal do UOL, inclusive, a morte da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, e que ficou presa a 650 metros de profundidade após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. A informação confirmada, então, agora há pouco, da morte dela. A informação sobre a morte veio após o 4º dia de tentativa de resgate da brasileira. Poucas horas antes da confirmação da família, o Ministério do Turismo afirmou que ela estava em estado terminal, segundo a avaliação das equipes de busca. Equipe de 7 socorristas se aproximou do ponto onde a brasileira está, mas precisou voltar para o acampamento móvel porque estava anoitecendo. A informação foi publicada pela administração do parque nas redes sociais, que afirmou também que continuavam os esforços para buscar a Juliana com uma técnica de resgate. E as condições climáticas não permitiram que o helicóptero fosse usado para esse socorro, já que há muito acúmulo de névoa na região. E segundo a família, equipes de resgate estão tentando abordar ali com 3 abordagens diferentes para conseguir tirá-la do local onde ela acabou caindo.
Bom, o pai da Juliana viajou para a região, ele está, talvez nesse momento, inclusive, no voo para Bali. Ele foi para acompanhar de perto o resgate, inclusive antes do embarque. Ele falou, eu não sei se a gente tem a fala dele para que a gente possa colocar, antes do embarque, o pai da Juliana dizia que estava indo buscar a filha e que queria trazer ela com vida para o Brasil. Vamos ouvir. Gente, graças a Deus, nós estamos embarcando agora para Bali. Estamos já prestes a entrar no avião. São praticamente 10 horas de voo daqui até lá. Graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Eu quero pedir a vocês que continuem orando pela Juliana, pelo resgate dela, para que ela esteja bem e possa voltar conosco para o Brasil bem, só e salvo. Tá? Orem por Juliana. Obrigado por tudo. Muito triste, nossa. Pois é, né, Ana? É pesado, é triste. E agora vem uma questão que é a questão é a relação do descaso. Desculpa, inclusive falta palavras, é porque foi um descaso que aconteceu com a Juliana. A gente viu uma comoção no final de semana no Brasil, mas ela, no sábado pela manhã, foi um momento que aconteceu o acidente, era sexta-feira no Brasil, e ela aguardou até terça-feira para ser resgatada. Então, foram 4 dias de abandono, de descaso. Ela estava já a 650 metros. Eu vi uma comparação que seria os alpinistas, eles escalaram algo em torno do Corcovado, no Rio de Janeiro, para mostrar como ela já estava muito abaixo do local em que ela tinha caído inicialmente. Certamente, se houvesse um socorro muito mais rápido, no mesmo dia, nas mesmas 24 horas, porque é isso, já sabia o local em que ela estava. Essa trilha ficava a mais ou menos 4 horas da cidade mais próxima. Então, é toda uma desculpa em relação à falta de equipamentos, à falta de equipe, não é justificado em um país que essa trilha é extremamente famosa. E aí, Ana, eu vou te pedir para colocar o segundo vídeo, que é de um militar, como eu já falei, militar brasileiro, que fala como ele não fez a trilha porque ele não se sentiu seguro. E vale lembrar que Juliana não estava sozinha, ela estava no grupo com outros 6 turistas, e 2 guias acompanhavam a Juliana e os outros turistas no momento em que aconteceu o acidente, e a família aponta que a Juliana ela foi deixada sozinha por mais ou menos um período de 1 hora, até que o guia percebeu que ela não se aproximava e foi até o local e identificaram que tinha acontecido esse acidente. Por favor, né, vou te pedir para soltar o vídeo do militar. Esteve na região e você chegou a desistir, você comprou esse passeio e desistiu de fazer esse passeio porque você não se sentiu seguro? Olá, muito boa tarde. Realmente, acho que todos estão muito tristes aí com essa triste notícia, né, do falecimento da Juliana. A ideia de todos aí, o pensamento de todos era que pensávamos que ela fosse socorrida ali com vida, né? Sim, eu estive no final de 2023 na Indonésia, visitei algumas ilhas ali, como Bali, Nusa Penida e Lombok, que é justamente onde está localizado ali o vulcão Rinjani, né, onde a brasileira se acidentou. E eu notei uma falta de segurança muito grande em diversos dos passeios que eu fiz na Indonésia, né? Tanto é que essa parte do vulcão, eu cheguei a fechar ali o passeio com a agência, comprei. Contudo, no momento, cheguei ali na base do vulcão, fiz algumas fotos, realizei alguns vídeos. Contudo, eu senti uma certa insegurança, justamente por faltar ali equipamentos com os guias, ser uma viagem, uma escalada muito difícil, né, que demanda aí cerca de 2 dias de estadias nesse vulcão, né? Então, toda essa junção assim, de fatores, principalmente atrelados à questão da segurança, culminou para que eu desistisse de realizar esse passeio, a subida aí nesse vulcão. Agora, quando você... Isso é uma empresa privada, não? Vinícius, é uma Então, empresa privada que vende? Esse parque
É o parque, a organização do parque que vende os passeios? Tem guia? Por que você se sentiu inseguro? Você achou que não havia estrutura para o caso de uma emergência? Exatamente. O que se nota, inclusive em diversos passeios ali na Indonésia, é justamente a falta de uma infraestrutura de emergência. As estradas são muito precárias, muito movimentadas, né? Muito cheias. Então, assim, há um trânsito muito intenso já nas proximidades desses locais. Além do mais, quando você chega até um ponto para visitar um determinado ponto turístico ali, você normalmente caminha mais uma certa distância e sempre fica aquele pensamento, poxa, em uma situação de emergência, para se chegar um socorro aqui seria muito difícil, né? Então, normalmente, aí respondendo a sua pergunta, você fecha esses passeios com agências locais ali, são guias locais, que te pegam depois no hotel, te buscam no hotel e te levam até determinado ponto ali que você optou por fazer uma visitação, entendeu? E assim, isso de forma muito precária, entendeu? Sem níveis básicos de segurança, como por exemplo capacete. É isso, Ana. Já está explicado, né, o que aconteceu com a Juliana. Infelizmente, a família, nesse momento, sofre com a perda de uma jovem de 26 anos. Só uma informação é que esse vulcão, o vulcão que a Juliana visitou no Monte Rinjani, está ativo e tem uma elevação de mais de 13.000 metros de altitude, 3.621 metros de altitude. E essa paisagem atrai muitos turistas. Ontem a gente já mostrou que a Juliana chegou a fazer imagens quando ela já estava no monte, que de fato a visibilidade é muito pequena, a área é muito densa, o ar realmente a 3.000 metros de altitude já é rarefeito, então, segundo as informações que a família conseguiu coletar com o parque, a Juliana, no momento em que caminhava, né, fazia a trilha, ela pediu para descansar um pouco, logicamente, a altitude, o cansaço, o desgaste já de horas de caminhada, e ela foi deixada pelos 2 guias que acompanhavam para trás. E nesse momento ela teria se desesperado, já estava anoitecendo, ela não conseguia ter visibilidade. Então ela caiu e quando o guia voltou cerca de 1 hora, quando percebeu que ela já estava demorando, voltou, ela já estava, né, no local, tentaram um resgate, mas não foi ineficiente, e aí se esperou 4 dias até conseguir chegar no local. Inclusive, Ana, tem cenas de um dos alpinistas que chegou a voltar, que não conseguiu chegar até onde Juliana estava porque tinha passado mal. Então, é uma região de difícil acesso até para os alpinistas chegarem. Mas nada disso justifica 4 dias para conseguirem fazer esse resgate. E aí vale lembrar, eu vi muitas pessoas falando, como você comentou, né? Mas por que ela foi? Mas não deveria ser assim. Mas a Indonésia deveria fechar esses parques. De fato, agora o Brasil tem um incidente diplomático com a Indonésia, porque precisa se entender o descaso que aconteceu com a brasileira a ponto dela falecer nesse país, sem ajuda, sem água, com informações totalmente desencontradas, e infelizmente é uma família que perde uma jovem de 26 anos. O Brasil perdeu essa jovem de 26 anos. E aí vale lembrar também uma coisa, né? Não dá para esquecer que a Juliana é uma mulher negra do sul global. Será que se fosse uma parisiense, será se fosse uma italiana, será se fosse uma outra pessoa de um outro país, o cuidado seria diferente? Sempre existem esses questionamentos, né, sobre a demora do que aconteceu com a Juliana. Eu tentar ser concisa, porque a chance de me emocionar é alta, assim. Não consigo imaginar o tamanho da dor que essa família está sentindo. Tem todo o nosso sentimento, nossa solidariedade. Eu queria começar pelo final da tua fala. Nesse momento, o Brasil continua tendo, ontem a gente falava, o Brasil tem uma obrigação, e aí não estou falando, é o governo Lula, é isso, é aquilo, o Brasil, em todas as suas atribuições que são relativas a esta área internacional, tinha naquele momento uma atribuição de pressionar e dizer, escuta, né, o que vocês estão fazendo para resgatar
uma de nós que está em perigo, e nesse momento continua tendo várias atribuições. Uma é de auxiliar a família no retorno, que não vai ser fácil, e a outra é de continuar pressionando para que se faça uma investigação séria a respeito do que aconteceu. Porque, neste momento, a responsabilidade do Brasil não é apenas com a Juliana e com a família da Juliana, e nem apenas com os brasileiros, mas é com todo mundo que faz turismo neste lugar específico, porque é interesse do Brasil, neste momento, que essa investigação seja feita. Não é, vocês me desculpem, da Indonésia. O interesse, vocês entendem isso, e não é uma crítica necessariamente à Indonésia, mas estou dizendo que o interesse da investigação é nosso, e essa investigação ser feita com seriedade vai trazer mais segurança para todos que fazem turismo naquele lugar, tá? Então, assim, a chance de ninguém querer olhar, porque, né, vai manchar a reputação do lugar, saber exatamente o que aconteceu, é melhor dizer que foi uma fatalidade e tal, né? Passou, acidentes acontecem. Só que a gente está olhando o caso e está vendo uma série de negligências, está vendo, né, uma série de coisas assim inexplicáveis. Né, da quantidade de tempo que levou para um resgate chegar, das imagens falsas chegando na família, das cordas que não eram suficientes, e do guia que, ao que constam os relatos, né, largou ela sozinha. Né? Então, assim, tem muita coisa para se resolver aí, e uma investigação séria, de novo, beneficia todo mundo que for fazer turismo lá. E vou reforçar também o que eu disse ontem. Qualquer comentário, assim, no sentido de por que ela foi fazer, olha lá, eu gostei muito que você trouxe o relato do militar, dizendo, né, que ele não quis fazer esse passeio e tal. Mas olha, veja, nem o militar que é preparado para esse tipo de coisa não quis fazer, por que ela foi? Veja, o militar tem, em tese, um treinamento para reconhecer riscos, para reconhecer as dificuldades, para reconhecer os perigos de uma determinada situação. Uma pessoa comum, o que ela tem? Ela tem, tem outros mecanismos que você usa para avaliar o risco de uma situação. Presença de guia, se está indo com um grupo, se outras pessoas fazem, quantas pessoas fazem aquele passeio por dia. Não, é um passeio que as pessoas fazem. Então, assim, ela tinha, eu acredito, elementos para acreditar que aquele era um passeio seguro. Né? Não acho que ela estava sendo irresponsável de fazer, e acho muito cruel julgar agora e dizer, depois do fato, dizer, não, é uma irresponsabilidade de fazer o passeio. Ela estava fazendo um passeio que muita gente faz, e ela tomou as medidas necessárias, que foi contratar um guia. Ela não foi atendida nas suas necessidades ali, né? E aí é isso que a gente tem que olhar mesmo, tá? E para quem gosta também, né, de fazer esses passeios, a gente sabe que acidentes podem acontecer, mas sempre procurem ficar com alguém junto, tá? Nunca faço essas coisas sozinhas, assim, eu fico com o coração apertado, assim, é muito fácil de acontecer esse tipo de coisa, sabe? Enfim, ficamos por aqui. Só um comentário, tá? Eu acho que a Indonésia não sai divulgando que nos últimos 5 anos aconteceram 180 acidentes e 8 pessoas morreram nesse mesmo trajeto que a Juliana fez. Acho que a Indonésia não sai divulgando isso quando convida os turistas, quando a gente, né, as pessoas chegam no aeroporto. Eu acredito nisso. Então, de fato, não tem como culpar a vítima. Toda a responsabilidade segue sendo da administração do parque, do governo da Indonésia, e a gente pode, no máximo, falar do Itamaraty, que talvez tenha demorado muito na pressão e nas cobranças em relação à família que estava esperando, e até informações falsas foram divulgadas. Inclusive, 2 dias, né, que não tinham encontrado a Juliana, já era para alguém da família, de fato, ter sido levada para a Indonésia, já era para o próprio governo procurar, né, fazer o resgate com o apoio do país. Enfim, não foi isso que aconteceu, infelizmente. O fato de que com 3, 4 dias, agora estavam falando em helicóptero. Por que não falou em helicóptero logo no começo? Mas enfim, vamos ficar por aqui, que senão a gente passa muito, muito do tempo.
e de novo prestando nossa solidariedade para a família, para os amigos. Não vai ser fácil, não vai ter, eu vou chorar. Não vai ter nada que faça melhorar nesse momento. Nem mesmo que eles vão ouvir muito, que ela morreu fazendo aquilo que ela gostava. Nesse momento não vai funcionar. Mas eu espero que um dia esse sentimento consiga encontrar um lugar de que de fato Juliana estava fazendo aquilo que gostava. Vamos lá.